Se nos deixa um resumo do capítulo 42. Martin comunica a Alice que Yara foi presa por ser cúmplice na fuga de Paulo. Alice fica desconcertada. Tiago é contra a matéria que explora o assassinato de Simão, pois com isso a reputação de Martin pode ser manchada. Nesse instante, Sérgio recebe um telefonema de Alice, o informando sobre a prisão de Yara. Sérgio fica surpreso e resolve ir para a delegacia. Julieta resolve acompanhá-lo. Mujica comunica a Moisés que Yara foi presa. Moisés diz que se a sentença de Paulo ainda não foi dada, então não há crime comprovado para sustentar acusações sobre Yara. Moisés reitera que seu único interesse é que sua mulher seja livre. Debochado, Mujica o questiona se Yara continua mesmo sendo mulher dele. Touro liga para Mujica e o informa sobre as declarações de Fagundes. Mujica fica furioso. Kaique encontra o pai revirando seu quarto. Touro diz que está ciente que o filho está com sua arma e lhe dá um prazo de 2 dias para devolvê-la. Marusca recrimina Fagundes pelas declarações dadas e reitera que isso pode trazer problemas a Martim. Fagundes diz que apenas quer vingar a morte de seu filho. Sofia encontra a mãe bebendo e a questiona se está mal pelo fato do pai estar saindo com uma mulher mais velha. Carlota diz que às vezes as coisas não acontecem como queremos, mas temos que aceitá-las e seguir em frente. Sofia compreende e resolve mimar a mãe fazendo um prato especial. Gonçalo pede a Natália que lhe conte para onde Lorena foi. Natália revela que Lorena foi para uma cidade pequena. Nesse instante, Gonçalo recebe um telefonema o informando sobre a prisão da irmã. Karina vai à cela de Yara e a comunica que Paulo conseguiu fugir, mas estão atrás dele. Karina pede a Yara a senha de seu celular para que possa apagar a última mensagem. Yara passa a senha e acaba confessando a Karina que está apaixonada por Paulo. Karina consegue acessar o celular de Yara e apagar a mensagem que enviou a ela. Sérgio e Julieta chegam à delegacia. Sérgio diz que Alice perdeu a vergonha por estar se exibindo com Martim. Alice o pede para agir com maturidade e respeita que devem focar no problema de Yara. Sérgio diz que Martim não tem nada para fazer ali. Alice diz que Martim está ali pela mesma razão que Sérgio está com Julieta. Sérgio não acredita, então Alice diz que os dois não têm nada para falarem e reitera que estão divorciados. Nesse instante, Julieta fica surpresa. Fernanda liga para Alice e é informada por Gonçalo que Yara foi detida. Ao encerrar a ligação, Samuel confronta Fernanda se ela estava falando com Gonçalo. Fernanda fica em silêncio. Ao saber que Gonçalo estava falando com Fernanda, Eva começa a difamá-la. Gonçalo diz que a avó tem muito rancor e sempre magoa as pessoas. Eva diz a Gonçalo que não estranharia se ele fizesse parte da lista de amantes de Fernanda e reitera que a má influência de Fernanda está fazendo mal a Alice. Fernanda não responde à pergunta de Samuel e tenta desconversar. Samuel a pressiona contra a parede e a pede para responder a sua pergunta. Fernanda diz que ligou para a casa de Alice e Gonçalo atendeu por coincidência. Samuel diz que Fernanda queria que acontecesse essa coincidência. Fernanda não compreende por que Samuel está tão alterado e tenta se soltar dele. Samuel a pressiona com ainda mais força contra a parede e diz que ainda não nasceu a mulher que irá traí-lo. Samuel começa a beijá-la contra a sua vontade. Miranda vai ao quarto de Eva e pega o frasco com os comprimidos para dormir. Moisés explica a Sérgio que Yara é acusada de ser cúmplice de Paulo. Sérgio fica furioso. Moisés explica que a polícia interceptou uma ligação onde os dois combinavam de se verem. Sérgio exige que Moisés tire Yara da cadeia e reitera que ela não deve ficar presa. Miranda recebe uma ligação de Nicole, que mente ao dizer que terá uma festa particular com Diego. Miranda fica revoltada. Julieta diz a Alice que deve parabenizá-la por sua grande jogada. Alice diz que deixar Sérgio foi a melhor coisa de sua vida. Julieta diz que se refere a Martim e reitera que se envolver com ele na idade em que Alice está é uma grande proeza. Julieta ressalta que Alice deveria parar de se fazer de vítima. Alice diz que se Julieta tiver a sorte de chegar à sua idade ao lado de um marido chato e insuportável, também poderá trocá-lo por um novo. Com base na resposta de Alice, Julieta diz que Sérgio ainda a acha ingênua. Alice diz que Julieta também tem seus méritos, pois destruiu um casamento de 30 anos e não parou enquanto não conseguiu. Alice reitera que isso fez com que Julieta ganhasse pontos por persistência. Julieta dá risada e pergunta se Alice é dessas mulheres que acreditam que a amante destrói o casamento.
casamento e ressalta que quando ela chegou, o casamento de Alice já havia acabado. Alice pergunta se ela acha isso. Julieta diz que Sérgio se referia a ela como uma mulher chata e tonta, que só pensava no valor das verduras, sem falar no tédio na cama. Alice dá razão a Julieta e diz que dormir com Sérgio é um tédio, mas reitera que não pretende entrar em detalhes, pois Julieta sabe melhor do que ninguém. Julieta confronta e diz que Sérgio e ela são bem criativos na cama. Alice responde que não viu toda essa criatividade quando os flagrou na cama. Julieta muda de assunto e diz que Alice deve aprender que o mundo não gira em torno dela e reitera que o que aconteceu com Sérgio também acontecerá com Martim e prevê que ela não fique nem 3 anos ao lado de Martim. Nesse instante, Sérgio aparece e diz que Mujica irá recebê-los. Alice toma Martim pela mão e o pede para acompanhá-la. Mujica explica que há indícios que Yara tenha colaborado na fuga dos detentos. Alice enfrenta Mujica e diz que é um absurdo pensar em que Yara tenha contratado bandidos para trocarem tiros com a polícia, para que os presos pudessem fugir. Mujica diz que a justiça esclarecerá isso e reitera que Yara ficará em prisão preventiva. Martim pede a Mujica que ao menos libere para receber visitas. Exaltado, Sérgio ordena que Mujica retire Yara da cadeia o quanto antes. Mujica não se intimida e diz que o único que pode elevar o tom da voz naquela sala é ele. Mujica reitera que no dia seguinte irá interrogar Yara novamente e confessa que não compreendeu o motivo dela ter continuado se comunicando com Paulo e não ter informado a polícia. Martim confronta Mujica e diz que talvez ela estivesse ciente de que queriam matar Paulo. Samuel surpreende Fernanda mexendo no celular e pergunta com quem ela estava falando. Fernanda explica que estava falando com Rebeca sobre o caso de Yara. Samuel pede o celular de Fernanda para que ele se certifique de que ela está falando a verdade. Fernanda se nega a passar e Samuel o toma na marra. Alice visita Yara e a questiona por que queria se encontrar com Paulo, sabendo que ele é um fugitivo. Yara reitera que tem seus motivos e pede a Alice que confie nela. Alice diz que acredita e reitera que ela sairá da cadeia muito rápido. Alice entrega a Yara um casaco para que ela não sinta frio. Nicole envia uma mensagem para Miranda ao lado de Diego. Miranda fica furiosa e resolve tomar os remédios para dormir, que pegou no quarto de Eva. Julieta pergunta a Sérgio por que ele não a informou sobre o divórcio com Alice e ressalta que isso merece uma comemoração. Sérgio diz que o momento não é para comemorações, pois sua filha está na cadeia. Pela primeira vez, Rebeca e Fábio assistem ao jornal juntos de casa. Alice pede a Martim que tenha cuidado com Sérgio, pois sua intuição diz que ele está tramando alguma coisa. Alice está prestes a entrar no quarto de Miranda e Gonçalo informa que a irmã está dormindo. Julieta tapa os olhos de Sérgio e diz que tem uma surpresa para ele. Sérgio fica irritado ao encontrar sobre a mesa um jornal com a seguinte manchete: a esposa de Sérgio Carranza o trai com um empregado de confiança. Alice conta a Gonçalo e Eva que Sérgio mandou cancelar seus cartões. Eva e Gonçalo ficam indignados. Ao abrir o jornal, Alice se depara com a manchete onde é acusada de infidelidade. Eva e Gonçalo ficam chocados. Yaya encontra Miranda dormindo no quarto e fica aflita.